Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Meu nome é Rodrigo, eu sou terapeuta aqui na clínica Help Life. E a gente vai dar continuidade hoje no trabalho aqui, falando um pouquinho sobre o amor exigente. Como a gente já vem trabalhando em algumas semanas, pessoal, o amor exigente é um grupo de apoio, aos familiares de pessoas que têm problema com dependência química de álcool ou droga. O grupo Amor Exigente, pessoal, surgiu, foi fundado lá nos Estados Unidos, posteriormente à fundação de Narcóticos Anônimos, porque perceberam que não somente os dependentes químicos ficavam doentes com o uso abusivo de drogas ou álcool, mas também os familiares adoeciam também, porém não uma doença física, mas uma doença emocional, que é a codependência. Então o Amor Exigente surgiu com essa finalidade. Qual a finalidade que surgiu? Qual que é o objetivo da fundação? Nos Estados Unidos foi na década de 50, no Brasil ele chegou em 1984. O objetivo do Amor Exigente é o que, pessoal? Apoiar e orientar familiares de dependentes químicos de álcool e drogas a tratar a codependência e tem a finalidade de melhorar a convivência familiar e ensinar a família a lidar com o dependente químico, impondo limites. Pessoal? Então eu sempre falo isso nas reuniões. Com o uso de substância química aí, as pessoas alteram a mente e o humor. A dependência química é considerada hoje pela OMS como uma doença progressiva, incurável e fatal. Porém, ela tem tratamento. E é nessa fase que vocês estão, que é o tratamento que inicia aqui numa clínica de reabilitação. Posteriormente ao tratamento, pessoal, o tratamento de vocês vai continuar lá de fora. Como? Frequentando os grupos de apoio, Narcóticos Anônimos, frequentando o Centro de Atenção Psicossocial aí, que é o CAPS, que vai te dar um apoio também psicológico, psiquiátrico, praticando o pedido de ajuda, pessoal. O que é o pedido de ajuda? É você informar, montar uma rede de proteção que vai estar ao redor de vocês, de pessoas que estão em recuperação, a sua família, amigos verdadeiros, que vão te conhecer, você vai sinalizar para essas pessoas quais são as suas dificuldades. Quando você se encontrar com essas dificuldades, ou bateu vontade de usar, ou está com o pensamento desorganizado, o que vocês vão fazer, pessoal? Praticar o pedido de ajuda, ligar para alguém, conversar com alguém, partilhar o seu sentimento, em vez de procurar o refúgio na substância química. Só vai piorar o caso aí, não vai resolver o seu problema e você ainda vai acumular mais problemas. Então falei um pouquinho do Amor Exigente, pessoal. Foi fundado em 1984 aqui no Brasil, com esse objetivo de apoiar e orientar os familiares de dependentes químicos de álcool. E a gente vem falando no decorrer das semanas aí que o Amor Exigente possui 10 princípios, pessoal. 10 princípios que norteiam o programa do Amor Exigente. A gente já falou 4. Então no dia de hoje a gente vai falar o quinto princípio, o quinto princípio básico do Amor Exigente, que é o princípio libertador. Então a própria palavra já diz, pessoal, como eu sublinhei aqui. Por que o nome do princípio básico é o princípio libertador? Muitas vezes, pessoal, em uma relação familiar ou afetiva, quando ela se torna tóxica, por causa de alguns comportamentos de alguma das pessoas dessa família, a pessoa se fica presa emocionalmente no outro. Porque o outro tem um comportamento inadequado e ela acha que ela não consegue ajudar essa pessoa, ou até mesmo ela está atrapalhando essa pessoa. Então ela fica presa. E ela começa, a partir daí, a alimentar o quê? Um sentimento de culpa. Então os familiares de vocês, pessoal, a família, às vezes se sente culpada por questões que ela não é culpada. Ela se sente culpada por às vezes, ter ajudado você em outras ocasiões, para aquelas pessoas que já tiveram outras internações, tentaram ajudar você durante anos e mais anos, e você não conseguiu ficar bem, tendo recaídas, ou atitudes diferentes, e vindo novamente para a clínica, ou na rua, às vezes causando alguma preocupação para eles, e ao decorrer do tempo, esse sentimento, esse remorso de não ter conseguido te ajudar, se tornou no quê? Numa culpa, que a família carrega, sem precisar carregar essa culpa. Então, o princípio libertador vem falar sobre esse sentimento de culpa ilusório que a família tem, de que vocês hoje estão dessa forma, por eles não ter conseguido ajudar vocês. Mas é o contrário, eles tentaram te ajudar sim, mas vocês, com alguns comportamentos, de certa forma, não quiseram ajuda. Então hoje, quando vocês estão aqui na clínica, passando por um processo de reabilitação, como eu disse, o processo de tratamento ele envolve
várias etapas. A gente precisa respeitar o processo. Quais são as etapas? Desintoxicação, né, que é onde o organismo vai se livrar ali daquela substância química que está correndo no seu sangue, né? O período de desintoxicação, depois vem conscientização, que é a conscientização da doença, onde você vai aprender o que é a dependência química, né? O que te motivava, o que te gerava hábitos e comportamentos que levavam você ao uso de substância química, de droga ou álcool, né? Então vocês estão aqui para modificar, né, entender como funcionam esses comportamentos, trabalhar esses comportamentos inadequados que são eles que te levam ao uso de droga, trabalhar os seus defeitos de caráter, né? E essa é uma parte do tratamento. E posteriormente, também conjunto com o tratamento, vocês vão aprender o que? O plano de prevenção à recaída, que é a etapa do seu tratamento que você vai fazer um plano, né, que vai te ajudar a ficar bem lá de fora. Vai montar uma estrutura e entender quais são as situações de risco que você não pode entrar lá de fora, né, quais são os seus gatilhos que te levam ao uso, quais são as reservas que talvez você carregue, que faz você continuar voltando ao uso, tendo recaídas, e também vai entender o que a gente fala aqui sempre nas reuniões, os evites, né, evitar lugares, ambiente e pessoas, né? Então esse é o processo de vocês. Agora o processo familiar, pessoal, é qual? É entender esses princípios e não carregar uma culpa que eles não precisam carregar. Então por isso que o princípio libertador fala o quê, pessoal? O sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. E acusar alguém ou alguma coisa para se livrar da responsabilidade do que não está dando certo com você ou sem você, nada resolve. Sem sentimento de culpa, de autopiedade ou de raiva, estaremos livres para agir e deixar que os outros cresçam, arcando com o que, pessoal? Com as consequências boas ou más do seu próprio comportamento. Então, pessoal, o princípio libertador é um princípio muito importante aí, porque ele tira essa carga pesada das costas da família e traz para você, para vocês. Por que para vocês, pessoal? Porque a sua família tentou te ajudar e está tentando te ajudar, por isso que vocês estão aqui. Mas, para vocês aproveitarem esse processo de tratamento, eu sempre falo aqui nas reuniões. Primeiro ponto, né? Lá no primeiro passo que fala, né? Admitir que vocês são impotentes perante qualquer substância e que sua vida tinha se tornado incontrolável. Quando eu admito e faço o primeiro passo verdadeiro, sincero e honesto, pessoal, eu também chamo a responsabilidade para mim de tudo que aconteceu errado na minha vida. Ninguém tem culpa, nem minha família, nem minha companheira, nem meu amigo, não. Quem fez o uso fui eu. Quem foi lá buscar a destruição de grama em grama, de gole em gole, fui eu. Foram vocês também. Então, pessoal, para quê? Então, eu preciso entender o quê? Que a responsabilidade de eu estar hoje numa instituição fazendo um tratamento são consequências de escolhas e comportamentos que vocês tiveram lá de fora. Então, a família não tem nada a ver com isso. Só que muitas vezes no uso, quais que são os maiores sentimentos, ou às vezes pensamentos, ou sintomas da doença aí que a gente utiliza lá de fora? É a transferência de culpa. Eu não quero me responsabilizar pelas minhas escolhas, pelos meus comportamentos, então eu jogo a culpa em quem? Minha família. Ah, eu usei isso, ou fiz isso, ou cometi esse comportamento porque eu briguei com a minha mãe. Ah, minha mãe me deixou nervoso e eu saí e fui beber. Ah, minha esposa brigou comigo e eu bebi. Ah, eu fui mandado embora do emprego, aí eu fui beber. Ah, um amigo meu me chamou e eu bebi. Não, pessoal, não funciona assim. Eu tenho que assumir as consequências. Eu fui porque quem foi? Que pernas que me levou para lá? Foi dos outros? Não. Eu fui com as minhas próprias pernas e fui com a minha vontade. Então eu tenho que chegar aqui e ser honesto comigo mesmo e assumir a responsabilidade do quê? As escolhas foram minhas. Então, para me mudar, quem tem que mudar? É a família? É o patrão? É os amigos? É o trabalho? Não, sou eu. O único responsável da minha mudança ou da minha derrota sou eu mesmo. Como eu sempre falo nas reuniões, nós somos frutos das nossas escolhas. Quando eu falo isso, pessoal, não estou querendo diminuir vocês, não. Estou querendo mostrar para vocês que vocês têm um potencial. Da mesma forma que vocês tiveram potencial para chegar até aqui hoje, vocês têm um potencial para reverter isso aí. Mas como vocês vão reverter isso aí? Através de mudança de comportamentos.
transformar os comportamentos inadequados e destrutivos que te levavam ao uso de droga a comportamentos melhores, né? Atitudes honestas, verdadeiras, né? Sem manipulação, sem mentira, mas de uma forma de que você vai ficar numa recuperação plena e contínua. Lembrando que com a recuperação plena e contínua, eu preciso vigiar os meus comportamentos. Eu preciso ser honesto com a minha recuperação. Eu preciso praticar aqueles 3 princípios essenciais da recuperação, que é honestidade, mente aberta e boa vontade, né? E primeiro de tudo, pessoal, eu não consigo praticar nenhum princípio do programa antes do que? De assumir que eu sou responsável pela forma de que eu me encontro hoje. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. E o princípio libertador vem justamente mostrando isso. Libertar essa carga pesada de culpa que a família cria, de não ter conseguido ajudar vocês ou de ter colaborado para que vocês chegassem a tal forma, né? Sendo que eles não têm culpa de nada. Eles apenas estavam tentando te ajudar, mas não sabiam como, mas hoje sabem. Então, para saber como que eles vão entender como que eles devem se livrar dessa culpa. Primeiro, como eu falei, né? Eu não posso, quando eu culpo alguma coisa ou alguma pessoa por alguma coisa que eu fiz, isso aí é transferência de culpa. E em recuperação isso não existe. Eu preciso tornar o responsável da minha recuperação. Como eu falo nas reuniões e está no programa, não somos responsáveis pela nossa doença, mas somos responsáveis por quê? Pela nossa recuperação. Então vocês vão fazer todo o processo de tratamento e quando vocês terminarem o tratamento, a única pessoa responsável para vocês continuarem bem, em sobriedade lá de fora, são vocês mesmos, através dos seus comportamentos. Então, pessoal, o que a família tem que entender aqui? Que carregar esse sentimento de culpa, de autopiedade ou de raiva não vai funcionar. Porque se eles ficarem carregando esse sentimento de culpa, né, autopiedade e de raiva, não vai funcionar. Por quê, pessoal? Porque, infelizmente, o dependente químico ele tem uma característica muito comum, que eu falei aqui em algumas reuniões, é o comportamento infantil. Devido à autoproteção da família de vocês, ela não deixou vocês crescerem. Eles cresceram na idade, no tamanho, mas não cresceram emocionalmente, porque sempre tinha alguém ali para ajudar. Mas para tirar essa carga de culpa da família, igual eu falei, não culpar nada e ninguém pela situação que você está. E assim, a família tem que fazer o quê? Se livrar desse sentimento de culpa, não ter autopiedade nem deles, nem de vocês, e nem raiva por vocês estarem dessa forma. E sim, né, deixar vocês crescer. Começar a deixar vocês crescer de maneira efetiva. Não somente crescer na idade, não somente crescer no tamanho, mas crescer na inteligência emocional. E crescer também no quê? Na responsabilidade de que você é o único responsável pelos seus comportamentos. E também, vou falar aqui, que quando eu tenho um comportamento, todo comportamento tem um efeito. E o efeito pode ser o quê? Uma consequência. Então, se eu vou lá hoje, saio de um tratamento e volto ao uso de droga, isso aí vai ter uma consequência, né? Então tem que entender, se acontecer isso, a culpa não é da família ou de ninguém, a culpa é minha ou de vocês, porque ninguém vai levar vocês para fazer o consumo ou o uso abusivo de droga. Você vai se você quiser, né? Então você não pode transferir essa culpa para o familiar. E muitas vezes o familiar carrega essa culpa durante anos, se sente culpado por você não ter conseguido ajudar vocês. Então é importante ressaltar aqui o que, pessoal? Que deixando vocês crescer, né, e vocês automaticamente vão ter que passar a fazer o quê? Arcar com as consequências boas ou más de quê? Do seu próprio comportamento. Você vai ter que arcar. Se você tiver um comportamento bom, beleza, esse é o nosso objetivo. Você continue em sobriedade, continue em recuperação, tenha uma vida saudável, de qualidade, um relacionamento familiar de qualidade. Mas se você for pelo caminho do mal, a consequência vai ser mal também. Aí, infelizmente, a família, eu queria falar para os familiares e para vocês, a família não precisa se culpar, porque a escolha foi sua. Ela fez o máximo. Só que também não adianta ela ficar se remoendo de culpa e você não fizer nada, né? Você tem que assumir a responsabilidade pelos seus comportamentos. Então é importante ressaltar aqui, pessoal, o que a gente pode trazer de proveito e tirar de bom no princípio
o quinto princípio básico do amor exigente, que é o princípio libertador. Algumas coisas aqui. Primeiro, libertação da culpa. A família tira o fardo das costas. Da mesma coisa, da mesma forma que vocês, né, quando saem, né, do triângulo da autoobsessão, que é ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Ficam presos do passado, ressentidos, magoados, com raiva do presente, ficam num ciclo vicioso que se chama triângulo da autoobsessão. Carregando uma mochila nas costas pesadíssima, se culpando também. Por isso que eu falo, pessoal, não precisam se culpar também. Existe uma diferença entre se culpar e assumir a responsabilidade. Quando eu fico apenas me culpando ou me vitimizando com autopiedade, eu não vou conseguir dar um passo para frente. Agora, quando eu jogo para trás essa mochila de culpa, né, e ergo o peito e assumo, né, bato a bola aqui, igual o jogador faz quando mata a bola, eu mato a bola aqui e sustento o meu peito de que as consequências para mim estar aqui hoje foi minha e de mais ninguém, aí as coisas começam a mudar. Porque eu vou me empenhar porque eu sei que eu sou responsável para ficar bem ou para ficar mal. Lidar com a transferência de culpa. Já falei com isso, né? Transferência de culpa não dá certo, pessoal, nunca vai dar. Eu ficar transferindo tudo que dá errado comigo, a culpa é dos outros, nunca minha. Então, transferência de culpa não funciona, pessoal. Eu preciso assumir a culpa, não assumir a culpa, assumir a responsabilidade pelos meus atos. Se eu estou mal, se aconteceu algo mal comigo, se eu não progredi na minha vida até hoje, se tudo ocorreu mal até hoje, eu não preciso culpar nem a família, nem Deus, nem ninguém. Eu tenho que culpar o quê? Olhar para trás e ver quem tomou as escolhas no passado errado. Foram vocês. Mas agora, da mesma forma que tomaram escolhas no passado, você pode tomar uma escolha diferente hoje e mudar totalmente o rumo da sua vida. Mas aí, a escolha é sua. Ou você escolhe ter uma nova maneira de viver, que é o que o programa oferece, que é o que a clínica está oferecendo para vocês, ou você volta àquela velha vida de sofrimento e ainda fazendo as outras pessoas sofrerem. Terceiro ponto aqui, pessoal, já falei, mas vou frisar. Assumir a responsabilidade somente dos seus próprios comportamentos. Isso aqui serve para você, pessoal, mas também serve para a família. Ela não precisa mais se culpar. Porque ela vai assumir a responsabilidade agora somente do comportamento que ela teve. Qual é o comportamento que ela teve até hoje? Só te ajudar. Então, se você não quis ajuda, ou se você foi para o caminho errado, eles não têm nada a ver. Eles estão agora o quê? Doentes também como vocês. Porém, a doença deles não é a dependência química. Qual que é a doença dos familiares? Codependência. Emocionalmente de vocês. No uso abusivo de substância, pessoal, a pessoa fica presa numa prisão sem grades. Ela fica presa ali a uma vontade obsessiva somente de consumir e obter meios de consumir a droga. É uma prisão sem grades. Não vê que ela está presa, ela está presa. É uma obsessão, a ideia é fixa. O familiar também fica preso. Porém, a ideia fixa é o quê? Você. Ele fica preso em você. Ah, não posso sair, se eu sair, fulano vai fazer isso. Aí eu tenho que ficar lá com ele, porque senão ele vai dar errado. Aí eu tenho que ir lá, se ele for sair para a rua, eu tenho que ir junto com ele, porque senão vai dar problema. Então ela fica presa em você também. Quando você não melhora, ela não consegue ter uma vida normal. Ela fica dependente emocionalmente, ela acha que ela tem que te vigiar, ou às vezes está acompanhando você em todo local para você não usar droga. Não funciona assim, pessoal. Você tem que ter autonomia, porque a pessoa tem a dúvida. A autonomia do quê? De que se sair, saber lidar. Quando você sair todo mundo vai. Quando sair do tratamento, saber lidar com o quê? Com a liberdade, pessoal. A maior dificuldade do dependente químico é saber lidar com liberdade. Ele confunde liberdade com libertinagem. Liberdade, pessoal, não é poder fazer o que quer, não. Liberdade é fazer as coisas que realmente valem a pena e saber que tudo que eu faço tem uma consequência. Quando eu tenho essa consciência, as coisas começam a mudar. E quando eu sou sair e ficar em liberdade, eu acho que eu posso fazer tudo, aí eu vou me colocar em uma situação de risco de fora. Porque aí vai vir uma ideia louca de auto-engano na minha cabeça, de que eu passei 3 ou 6 meses aqui na clínica, eu posso sair lá de fora e frequentar um bar que não vai ter problema. Vai sim, porque está na lista de evite. Ah, eu passei um tempo aqui em abstinência, eu posso, está muito calor, eu vou tomar uma cervejinha. Vai dar errado. O programa é de total abstinência.
nenhuma substância química, pessoal, que altere a sua mente ou o seu humor, você não pode mais, você é alérgico. Se você tiver algum contato com alguma substância química, droga ou álcool, que vai alterar o seu humor, você vai perder o controle de novo. Porque um dos sintomas da doença é a compulsão. E a compulsão é o quê? A partir do momento que você deu a primeira dose, pessoal, você não consegue mais parar. Por isso que é importante frisar para vocês e também para a família o quê? Respeitar, pessoal, o processo. Não queira acelerar o processo. Eu falei, foram anos para você se tornar um dependente químico. Não é de uma hora para outra que você vai, a doença não tem cura, mas não é de uma hora para outra que você vai se estabilizar. É um processo. E vocês precisam respeitar esse processo. Finalizando aqui, pessoal, um ponto importante de ressaltar é o quê? Fazendo tudo isso, a sua família vai criar o quê? Um amadurecimento emocional. Durante vários anos, nem ela, nem a família, nem vocês tiveram. Mas começando a impor limites para vocês e começando a deixar que vocês comecem a arcar com as consequências boas ou más do seu comportamento, ela vai crescer, amadurecer emocionalmente. Como que ela vai amadurecer emocionalmente? Deixando vocês crescerem. Deixando vocês crescerem sem a mamãe e o papai ali todo do lado. Uma hora, pessoal, a gente tem que seguir a nossa vida. Uma hora a gente tem que ser, como se fala, se tornar independente. Enquanto a gente ficar debaixo de asas de pai, mãe ou família e às vezes causando preocupação, pessoal, a nossa vida também não anda. Né? Eu posso falar isso porque eu também sou um dependente químico em recuperação, e graças a Deus eu venho mudando a minha vida um dia de cada vez. Mas foi um processo. Então eu entendo para vocês também, pessoal, que é um processo. Não tem como pular catraca ou etapa. Eu tenho que viver um dia de cada vez, respeitar o processo e entender, deixar bem claro para vocês, pessoal, e para a família de vocês, que eles não têm culpa de nada. Eles precisam, o mais rápido possível, se livrar dessa culpa. Então é isso que vem falar o quinto princípio básico do amor exigente, que é o princípio libertador. Beleza? Espero que todos tenham aprendido aí, gostado, e agradeço também ao apoio dos familiares.